Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunya e a zika. A chikungunya causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios no combate ao Aedes aegypti. Agora, precisamos de você. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. E cuidado com quem você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos conversar com Inácio Werner, ele que é coordenador do Fórum de Direitos Humanos e da Terra aqui do estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Inácio. Obrigado, é uma oportunidade importante a gente tratar de um tema tão fundamental também que, por um lado, a gente quer discutir a questão dos direitos humanos e também a questão da problemática da terra, que são os dois temas principais que a gente articula enquanto fórum. Exatamente, e justamente a respeito do fórum, Inácio, há quanto tempo existe esse movimento aqui no estado? Na verdade, a luta dos direitos humanos, eu estou há mais de 30 anos na luta dos direitos humanos, desde a criação do Centro de Direitos Humanos. Depois a gente tinha já, na final da década de 80, um fórum que discutia a questão dos direitos humanos, todas as formas de violação aos direitos humanos, tanto na questão da terra, na questão da relação com o meio ambiente. Então, o fórum, de uma forma mais organizada, depois ele passou a enfrentar uma temática mais específica também, que era a questão do trabalho escravo. E já agora em 2011, a denominação Fórum de Direitos Humanos foi dado a partir de 2011, quando nós, então, enquanto uma articulação de mais de 30 entidades, optamos para, então, elaborar os relatórios de direitos humanos, que, então, já é o terceiro que a gente elabora, porque, então, 2011, 2013 e 2015 foram os relatórios que nós elaboramos para retratar um pouco, ou para condensar ou para juntar toda a nossa concepção enquanto uma articulação e também visibilizar que muitas questões de direitos humanos elas são notícias por uns minutos ou por 1 ou 2 dias, mas as pessoas que já sofrem às vezes por décadas, elas estão vivendo isso e elas precisam ser visibilizadas. Então, nesse sentido que a gente elabora direitos humanos, o Fórum elabora esse relatório para dar uma certa visibilidade para essas questões todas. Então, nós temos a questão também que a gente elaborou no relatório de 2013 com relação à questão da problemática indígena, a gente tentar compreender as violações que existem, que elas não são de agora, que elas vêm há centenas de anos que esses povos sofrem violações, né? Então, tudo isso faz parte de direitos humanos. E, Inácio, você acredita que essa regulamentação, vamos dizer assim, né, melhorou a imagem das pessoas que lutam pelos direitos humanos, principalmente aqui no estado? Por que eu pergunto isso? Porque as pessoas, inclusive já vamos falar desse assunto, recentemente o secretário de Segurança Pública aqui de Mato Grosso, Fábio Galindo, fez uma declaração dizendo que os direitos humanos defendem mais o bandido do que o pai de família. Só que essa não é um pensamento, se é que é um pensamento do secretário, mas não é uma fala isolada do secretário Fábio. A gente sabe que há esse pensamento em boa parte da sociedade. Por que isso acontece, na sua opinião? Eu creio que a questão você, de certa forma, quando acontece um fato, aí você questiona, cadê os direitos humanos? Mas os direitos humanos, eles são um cotidiano da vida de cada um. E você relacionar, às vezes, culpar os direitos humanos, porque daí acontecem as questões, aí você tem que ter uma explicação. Aí você explica, não, o bandido tem muito direito, né? Alguns se posicionam, e isso
infelizmente, a gente não consegue desmistificar porque ela está arraigada e por uma questão também, porque quando se fala de violação, sempre se imagina, olha, então só é a violação quando você mata alguém, mas a violação de direitos humanos é muito maior do que uma violação simplesmente de você ou tirar a vida, cometer um assalto. E aí nós temos que compreender que nós temos uma lei, que nós temos uma carta magna no país que fala que todos têm direitos. E você dizer, olha, você tem direito, você não tem direito, então automaticamente você está traindo a própria Constituição brasileira. Então essa é uma primeira questão. A segunda, eu desafio o secretário ou alguém para demonstrar que realmente que nós estamos só defendendo os bandidos. Porque se olhar o nosso relatório de direitos humanos, nós até criticamos a forma que não há um reeducando. O que se faz hoje é um amontoado de presos. Ou um socioeducativo, os menores ficam lá amontoados. Mas não há um processo de reeducação, que seria o papel. Porque ninguém é preso, não, se matou alguém, então agora você vai ficar preso, você vai ser torturado porque você cometeu. Mas o que se quer é resgatar a dignidade dessa pessoa para que ela consiga voltar de novo para a sociedade. E ela vai voltar para a sociedade. Pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ele volta. E se ele não tiver, se esse processo, quando ele está detido, quando está preso, se ele não for atendido nessa dimensão de que ele vai ser ressocializado, ele vai voltar pior. E infelizmente. No caso especificamente dessa declaração do secretário, que é um secretário de Estado, qual o peso de uma fala como essa? O que o Fórum fez a respeito dessa declaração, até mesmo para rebater isso e mostrar para a sociedade que o trabalho tem um outro segmento, na verdade, né? Sim. Nós, imediatamente após a fala, nós reunimos o conjunto das entidades, porque houve imediatamente cobrança da entidade para lá e para cá, então nós elaboramos uma nota e colocando claramente a nossa visão de direitos humanos, demonstrando que direitos humanos não é aquilo que o secretário afirma, e também cobramos do governador, porque o governador, ele disse que ele foi, na verdade, o primeiro Conselho Estadual de Direitos Humanos. O governador foi. Eu me lembro, lá no final da década de 90, quando foi criado o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o governador fazia parte, inclusive era presidente do Conselho. E então nós achamos que tem que haver então uma clareza. Se eu, enquanto governo, admito que um secretário faça essa afirmação, ou eu tenho que dizer a público, olha, esse secretário, primeiro ele se equivocou, porque na verdade o governo tem que dizer, eu defendo direitos humanos. Porque se você não diz que você defende direitos humanos, o que se pressupõe? Você está violando os direitos humanos. E aí então aí vem no final da nota, a gente diz assim, olha, é hora do governador avaliar se ele pode manter alguém em uma pasta tão estratégica que é a segurança pública, que é um espaço que nós normalmente dialogamos muito bem com o secretário de segurança pública, seja no governo que for, porque é uma pasta que nós precisamos, porque nós queremos que os direitos humanos sejam cumpridos. E o Estado tem que também cumprir os direitos humanos. A sociedade tem que cumprir, mas o Estado tem um papel fundamental. E quem deveria, então, cumprir os direitos humanos enquanto o Estado afirma que, então, os direitos humanos só defendem um grupo, e que não é verdade, porque aí nós demonstramos imediatamente que também as nossas ações, e só olhar também os nossos relatórios, e olhar também, então, tudo que tem acontecido, as nossas posições sempre são públicas, defendendo a vida das pessoas. E, Inácio, houve alguma manifestação do governo do Estado com relação a essa fala do secretário? Houve algum contato por parte do governo com o Fórum a respeito disso? Não. O que houve uma nota pública do secretário, tentando muito timidamente, e depois também saiu uma nota enquanto governo, dizendo assim, não, nós confiamos plenamente no secretário, mas nós esperávamos um pouco mais.
porque nós estamos num processo de discussão de direitos humanos muito forte no nível do Estado, e que não dá para simplesmente você tapar o sol com a peneira. Nós precisamos, pelo menos a gente esperava uma fala um pouco mais incisiva, tanto do secretário, como também do próprio governo. O governador também, se pudesse se posicionar mais claramente com relação a essa afirmação do secretário. Ok. Eu quero perguntar para você agora a respeito da situação real, se vocês têm esses dados, do trabalho escravo aqui em Mato Grosso. Houve um tempo que esse assunto ficou muito em evidência. Essa realidade melhorou? Como está essa realidade do trabalho escravo aqui no estado? Sim, nós há décadas temos acompanhado a questão do trabalho escravo no estado. As entidades, a gente lembra Dom Pedro Casaldáliga, uma das questões quando ele chega na década de 70 em São Félix do Araguaia foi justamente denunciar a questão do trabalho escravo. E nós, enquanto entidades de direitos humanos, temos acompanhado e temos sempre denunciado a questão do trabalho escravo. O trabalho escravo, ele tem, de certa forma, rapidamente assim, uma visão, ele tem mudado a forma. No início, talvez há 30 anos atrás, ele estava mais na abertura do roçado para ocupar a grilagem da terra. Depois ele passou por um processo onde você tinha alguns setores mais envolvidos na questão do trabalho escravo. Então você tinha muito forte a questão, uma quantidade grande de pessoas resgatadas na questão do corte da cana, que era um trabalho que a gente acompanhava de perto, ia nas usinas, e via essa realidade e fazia essa denúncia. E depois ele também passou, porque então já nessa fase ele entra nos setores bastante tecnificados, do agronegócio mesmo. Porque se antes ele era para regularizar uma grilagem de terra, depois ele entrou em setores porque então, e sempre também com essa desculpa. Não, na verdade, coitado, ele não sabia que ele estava cometendo trabalho escravo. Então, os setores tão tecnificados hoje, com tanto acesso à informação, com tanta questão, e se praticava, e se pratica ainda. E então, nessa fase mais atual, você encontra trabalho escravo em tudo que é forma. E quais regiões são identificadas mais essa problemática? Olha, ele inclusive agora, e o último relatório que saiu sobre a questão do ano passado, a nível nacional, já tem quase mais gente sendo resgatado nas cidades do que no próprio campo. Mas ele está tão espalhado, tão diversificado, mas no Mato Grosso, por exemplo, historicamente a Comissão Nacional, quando ela instalou em 95, quando o Estado brasileiro em 95 reconheceu, após décadas de denúncia da pastoral da terra, da igreja, denunciando a questão do trabalho escravo, na década de 90 se dizia assim, olha, na região do Araguaia, do Mato Grosso, é a capital do trabalho escravo. Do Araguaia, originalmente, ele foi caracterizado, aquela região lá de Santa Terezinha, aquela região lá, foi caracterizado como a maior incidência. Mas nós tivemos também na Gameleira, lá no Araguaia, onde foi o maior resgate praticamente do Brasil. Foram 1.001 trabalhadores resgatados de uma só vez no trabalho escravo, no corte da cana lá. Então, o trabalho escravo realmente ele está difuso. Nós, enquanto Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, onde então uma luta que as entidades fazem, tanto em termos de representação da sociedade civil, representação das entidades federais, então Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, e o próprio Estado, então, criar a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Nós, a duras penas, temos também lutado para que, então, sempre o Estado possa também estar nessa frente. Você vê resultados nessa luta significativos? O que tem sido feito, por um lado, teve avanços fortes. O que nos assusta muito, e aí não é só a questão do trabalho escravo, mas você tentar agora mudar a legislação para adequar, para dizer, olha, você não tem mais trabalho escravo. Então você até no ano passado, então finalmente desde 2001, a PEC para expropriação das terras onde fosse encontrado trabalho escravo, aí você aprova a PEC e imediatamente você quer mudar o conceito.
Então, trabalho escravo é só se você efetivamente encontrar alguém algemado, amarrado, aí você é trabalho escravo. Mas toda a degradância do trabalho escravo, se ele não tem um abrigo, se ele não tem... Essas condições eles querem tirar do conceito de trabalho escravo. Então, isso nos preocupa muito enquanto entidades que atuam na defesa e nos direitos na questão para erradicar o trabalho escravo. Com relação aos conflitos de terras aqui no estado, Inácio, como está essa situação hoje aqui em Mato Grosso? Olha, a situação muito ruim. Inclusive o nosso relatório de 2015, a gente dedicou todo ele só, fizemos um recorte só para a questão dos conflitos da terra e dos territórios. Tanto então, terra e território, porque caracterizar que as populações, povos, populações tradicionais são considerados como territórios, não como terra somente, né? Mas a questão da terra, os conflitos da terra, se a gente olha no Mato Grosso, no relatório de 2011, nós falamos que foram assassinados 116 pessoas, lideranças em conflitos de terra. E o triste é saber que nenhum mandante até hoje foi preso. E ela continua do mesmo jeito. Existe um conflito agora recente em Novo Mundo. Sim. Qual é a situação ali? Ali também, novamente, uma área de 14 mil hectares, que um propenso, se dizendo dono, né, que grilou uma área de 14 mil hectares, uma área muito grande. E ele, então, está um confronto instalado, porque até agora, já faz muitos anos que a Justiça Federal, o juiz federal não decide sobre aquela terra, porque tá na cara que ele não pode, porque ele já tem terra, e pela lei brasileira, mais de 1.000 hectares não poderia não poderia regularizar. Então ele está querendo tomar posse de 14 mil hectares, esse fazendeiro. Então tem um grupo de 100 famílias acampadas na beira da cerca. Às vezes eles já plantaram por um tempo. No ano passado, em outubro, então foi queimado 80 casas, toda a produção. Eles têm uma produção de em torno de 3 mil pés de banana produzindo, mas que eles não podem, eles estão passando fome lá de fora da cerca, porque eles não podem acessar a terra, porque o fazendeiro junto com os jagunços não deixa entrar. Então esse que é o problema instalado desde que acirrou mais no final do ano passado. E agora, esse final de semana, nós estamos já no final do mês de fevereiro, voltou à tona, e que então as pessoas simplesmente, novamente, foram queimados carro, moto, foram queimados barracos onde vivia o pessoal, e procuraram seu líder para matar ele. E nós ficamos bastante preocupados, porque a sorte foi que ele conseguiu fugir. E ele e mais 5 pessoas ficaram no mato um dia inteiro, mais de um dia, porque praticamente 2 dias fugidos no mato. Então foram resgatados depois. E nós fizemos todo o movimento, então houve uma mobilização tanto internacional, porque um jornalista, inclusive da Alemanha, estava lá para registrar o conflito na semana de 20 e pouco, ele esteve, 20 e pouco de fevereiro agora, esteve lá para registrar justamente o conflito de terra, como é que corre o sangue ainda nos conflitos de terra. E ele tinha chegado no sábado aqui, e no mesmo dia o pessoal tinha sido... As autoridades ali da cidade, elas não intervêm não fazem nada com relação a essa situação lá, Inácio? Não há uma defesa, uma tentativa de conciliação, talvez, para que esse conflito se finde? Olha, porque tem várias formas de responsabilidade. A primeira é a questão de não resolver o problema que essa terra, uma vez seja decidida, olha, esses 14 mil hectares, eles têm que ser destinados para a reforma agrária. O juiz, então, é uma responsabilidade do juiz federal de Sinop. Existe uma responsabilidade da segurança também no estado, quando ele sabe que aconteceu essa violência, foram queimadas 80 casas, e cadê? Não foi instaurado nenhuma apuração para responsabilização, que se sabe quem que é o fazendeiro que mandou queimar. E existe também, a nível do local,
quando o pessoal quer registrar um boletim de ocorrência, quando há uma negação do registro de ocorrência ou uma inversão, quando o pessoal fala assim, nós não queremos mais receber vocês, não precisa mais vir Isso aqui. acontece? Acontece. Na própria delegacia, dizer, olha, nós não queremos mais que vocês venham aqui encher o saco da gente, porque nós estamos cheios de vocês. Então, há uma responsabilização, tanto a nível federal, quando não se decide, e também há uma responsabilização da juíza, da esfera estadual, quando ela dá a liminar de despejo para aquelas pessoas. Porque o juiz não decide, a juíza estadual despeja as pessoas que estão na terra. Então, e há uma responsabilização também enquanto Estado, quando o Estado não apura as denúncias que são feitas, e essa insegurança que as pessoas vivem, porque no ano passado nós trouxemos lideranças aqui, eles foram falar, nós levamos para a Secretaria de Segurança Pública, nós levamos para os órgãos do Estado, e olha, está acontecendo essa violência, nós temos que fazer algo urgente. Isso foi em outubro, até hoje não foi. Agora então, devido a esse incidente, então, com a pressão internacional, com a pressão federal, então foi realmente o governador determinou que o secretário das setas, da assistência social e do trabalho fosse para a região, então ele foi, e parece que agora então vai ter uma ação mais articulada, provavelmente nessa próxima semana, ou na primeira ou na segunda semana de março, então vai se sentar todo mundo e dizer, olha, nós precisamos fazer isso. E nós precisamos dar proteção também, que é uma outra questão na nossa luta de direitos humanos, para que instale os programas de proteção aos defensores de direitos humanos. Porque essas pessoas que foram mortas, essas mortes, a maioria das vezes, são anunciadas. Se sabe quem que está ameaçando. E eles são em função de um conflito. E o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, ele tem essa característica de você deixa a liderança lá, dá uma proteção para ela, mas você se prioriza para que esse conflito seja apurado. Você não pode deixar por décadas resolver um problema de conflito onde tem pessoas correndo risco de vida. Dos dois lados, não é, Inácio? Sim. Há de se dizer isso também, porque se por um lado, me corrija se eu estiver errada, mas se por um lado existe as pessoas reivindicando o direito à terra, existe também os donos que de repente não querem abrir mão daquele espaço. Como resolver esse conflito? Como age no caso do fórum? Qual é o comportamento do fórum nesse sentido? A quem proteger? O problema está aqui, por exemplo, que eu cito 14 mil hectares, onde o dono, que não é dono, ele diz que ele tem a posse, mas ele não tem como provar que ele tem a posse da terra, porque ele não tem legalmente. Porque essa terra foi grilada, pode ter tido trabalho escravo quando ele chegou lá, não sei, anos atrás, não sei, e ele pode ter já aberto essa terra com uma forma de trabalho escravo, pode ser. Então como é que eu vou dizer que a questão cada vez a terra mais concentrada, mas de que forma essa terra está sendo conquistada? Então eu tenho que ser também justo para dizer, olha, eu não posso defender alguém que grilou essa terra, porque ele não tem como provar que ele é dono, ou numa outra área vizinha lá que também as famílias foram oficialmente assentadas lá, e o dono foram oficialmente assentadas pelo INCRA. E as famílias continuam sofrendo insegurança, cercas queimadas, a sua mandioca que eles plantam para o ano inteiro, de repente numa noite o cara corta a cerca e toca o gado para dentro, come a comida do ano. Então a violência, a violação de direitos humanos nessa questão é muito séria. Tá certo. Vamos para finalizar essa nossa conversa. Em março agora vai ocorrer uma conferência, não é, estadual. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse evento, quem pode participar e quais os assuntos principais que devem ser tratados. Sim. Ali. É porque essa conferência está articulada com uma conferência nacional também. Então ela é uma etapa para a conferência nacional que vai acontecer no final de abril. Essa conferência começa dia 2 à noite e vai até dia 4. Nós estaríamos concluindo uma etapa da elaboração finalmente de um plano estadual de direitos humanos. Esse é o objetivo principal. Mas o plano tem uma questão que eles são 501 propostas.
501 propostas, o governo vai dizer assim, eu não posso executar 501 propostas. Então nós estamos fazendo uma tentativa de agrupar, porque nós temos 6 eixos, na verdade, pelos quais eles perpassam, tanto a relação entre sociedade civil e o Estado, a questão da sustentabilidade, a questão dos grupos das minorias, que são as grandes maiorias com seus direitos violados, o acesso à justiça e a educação em direitos humanos. Então são os 5 eixos que nós vamos olhar e dentro de cada eixo priorizar até 3 ações que a gente possa então dizer, olha, com 15 ações o governo pode realmente já iniciar a concretizar o plano. Então, nessa conferência, nós não vamos mais discutir as 501 propostas que foram elaboradas na 5ª Conferência Estadual, mas nós vamos dizer para o governo, olha, das 501 propostas, nós queremos que essas 15 o senhor, como governador, e enquanto secretarias, encarem e façam realmente. E aí a representação, ela é feita 2 representantes por municípios, então vem um representando a sociedade civil e outro representando os órgãos governamentais, e também a nível do Estado, então tem uma representação, e o fórum também tem uma indicação de pessoas que então participam, e então está sendo toda feita essa discussão do plano estadual, mas também discutindo o tema nacional. E uma das questões do tema nacional é a implantação de um sistema único de direitos humanos, porque você tem que atribuir direitos humanos, não é só um papel do Estado brasileiro, mas é do Estado enquanto estados do Brasil e enquanto município. Cada município tem que ter uma ação direta sobre direitos humanos. E isso, então, você tem que criar um sistema único de direitos humanos. E para criar um sistema único, então, quais seriam as exigências, as recomendações? Você precisa, por um lado, ter, a nível do Estado, um plano estadual de direitos humanos, que nós esperamos que então seja aprovado, seja assinado nessa conferência. Você precisa ter um Conselho de Direitos Humanos, que já existe desde o final da década de 90, e precisa ter uma ouvidoria de direitos humanos. Essa ainda está faltando. E provavelmente essa bandeira de criar uma ouvidoria de direitos humanos, não é só um ouvidor, mas criar uma ouvidoria como um espaço onde as pessoas que sofrem as violações de direitos humanos possam chegar assim, olha, eu estou sendo violado no meu direito. Então vai chegar todo mundo com possibilidade de dizer, olha, meu direito está sendo violado. E aí esse espaço ele vai ser realmente para concretizar uma coisa que a gente espera que o sistema de direitos humanos possa funcionar. Muito bem, Inácio, quero agradecer a sua presença aqui hoje no RDTV. Muito obrigado, Ana. Eu acho que realmente é sempre importante e nós nunca nos negamos nos espaços, principalmente porque a gente entende que a mídia tem um papel fundamental para que realmente os direitos humanos possam ser divulgados, mas possam também ser apresentados o que está sendo feito para desmascarar ou para desmistificar que os direitos humanos não atendem o que todos nós esperamos enquanto ter uma vida digna de pessoas humanas, e possamos também dizer que nós não queremos só ter um pouquinho de direito, nós queremos todos os direitos para todos. Obrigado. Muito bem, eu quero com muito carinho agradecer a sua companhia, pedindo para você acessar sempre rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.